Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler na palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo 11. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós estamos diante de uma palavra aqui neste dia de quarta-feira. Eu quero falar nesta manhã sobre os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, ele estava num barco e a palavra de Deus fala que veio um grande vendaval, uma grande tempestade. E os discípulos então eles começaram a ficar apavorados, começaram a ficar preocupados e começaram a ficar com medo daquele vendaval, esquecendo que Jesus estava no barco. Eles esqueceram de Jesus. E a Bíblia diz que quando aquele vendaval muito forte, que aquele barco ia a pique, aquele barco estava quase afundando, foi que eles lembraram de Jesus. Jesus estava na popa do barco dormindo, mas Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo, porque ele é onisciente, onipresente. Ele estava vendo tudo. E o discípulo então chamou Jesus, e Jesus então veio e acalmou a tempestade, disse: para, o vento parou, a tempestade acalmou, e disse para os discípulos: homens de pouca fé. Muitas das vezes na nossa vida, nossa caminhada, dia a dia, nós esquecemos que Jesus está no barco. No momento mais crítico de nossa vida, que nós caminhamos neste mundo, passamos por vendaval, e é momento que Jesus está dizendo: acalma-te, vento, acalma-te, tempestade. E a Bíblia diz que o vento lhe obedeceu à voz de Deus. A Bíblia diz que o mar obedeceu à voz de Deus. A tempestade obedeceu à voz de Deus. E se fez bonança. Muitas das vezes, em nossa vida familiar, há uma tempestade, há um vendaval. Mas é momento que nós clamamos ao nosso Jesus. Muitas das vezes esquecemos que Jesus está no barco. Muitas das vezes esquecemos que Jesus está conosco no barco. Jesus está conosco no barco. O barco de modo nenhum, que mesmo já está enchendo-se de água, mas Jesus está conosco para nos dar vitória. Jesus estava na popa do barco, sobre um travesseiro. Ele se despertou e disse: mestre, não te importe que parece. Ele despertou, repreendeu o vento e disse: mar, acalma-te. E amodeceu o vento e se fez grande bonança. Então disse: por que sois assim, tímido, com que não tem fé? E possuído de grande temor, diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos eram acostumados a andar com Jesus, os discípulos eram acostumados a ver os milagres de Jesus, e agora estava perguntando: quem é este? Quem é este que o mar lhe obedece? Quem é este que o vento lhe obedece? Quem é este que os demônios lhe obedecem? Quem é este que o paralítico anda? Quem é este que o cego vê? Quem é este que o mudo fala? Quem é este homem? Quem é este homem que multiplica os pão
Quem é este homem que manda Pedro lançar a rede no mar? Quem é este homem que curou a mulher do fluxo de sangue? Quem é este homem que curou o cego Bartimeu na beira do caminho? Quem é este homem que acalma a tempestade? Ele é acostumado a andar com Jesus e não sabia quem era Jesus. Muitas das vezes, nossa caminhada, nós estamos numa caminhada e não sabemos quem é este Jesus. E não conhecemos quem é esse Jesus. Esse Jesus é o Jesus do milagre. Esse Jesus é o Jesus que pode perdoar os nossos pecados, sarar nossas enfermidades. Este Jesus é o mesmo Jesus que andaram com os discípulos. Aqueles discípulos se foram, Pedro, Tiago, João, eles se foram. Judas não Iscariote. Mas nós somos discípulos da última hora. Nós somos discípulos do último momento na terra. E nós precisamos de conhecer o Deus que nós adoramos. Este Deus que diz: o câncer vai embora, ele vai. Esse Deus poderoso, quando a medicina te desengana, mas ele não te desenganou. A última palavra é de Jesus. A última palavra é dele. Às vezes você tem esquecido que Jesus está com você no barco, mas ele está com você no barco. Você não pode estar sozinho no barco que você vai afundar. Pedro, quando ele começou a olhar para o lado, que ele foi ao encontro de Jesus, ele começou a olhar para um lado e para outro, e quando ele começou a afundar, e Jesus chamou Pedro, homem de pouca fé. É o momento que você começa a olhar para um lado, para outro, e você começa a afundar. O alvo é Jesus. O alvo que está na nossa frente é Jesus. Nós não podemos errar o alvo. Nós não podemos olhar para um lado, e nem para a direita, e nem para a esquerda, porque Jesus, ele é o alvo. Jesus, ele está na frente. Jesus vai acalmar as doenças na sua vida. Jesus vai acalmar a tempestade na sua família. Jesus vai fazer que a tempestade se faz bonança. Jesus vai fazer que seu vento se acalma. Jesus vai fazer que seu vento obedece à voz dele. Se o mar foi ele que fez, o vento foi ele que fez, a tempestade não vai te naufragar. O barco não vai afundar, porque Jesus estará conosco no barco. Este barco precisa de Jesus estar conosco. Não vai afundar. Porque o mesmo Jesus que diz para Pedro: por que lavar a rede? Lança a rede no mar. E Pedro ouviu a voz de Jesus e disse: pela tua palavra eu vou lançar a rede no mar. Ele obedeceu à voz de Jesus. Ele lançou a rede no mar. Ele pegou muito peixe, porque obedeceu à voz de Jesus. O que me chama a atenção é que Jesus estava do outro lado, pregando a palavra de Deus para a multidão, porque nada pode parar Jesus, que nada pode parar Jesus de fazer a vontade do Pai, o nosso Deus, mas ele estava vendo o apuro que Pedro estava passando. Ele estava vendo, porque aquele dia não era dia, não era hora, não era o dia apropriado para pescar. Pedro era conhecedor da pesca, mas porque Deus queria entrar com a providência. Ele não anda que nem um homem anda, ele não pensa que nem um homem pensa. A experiência que o homem tem não é a experiência que Deus tem. O conhecimento que o homem tem não é um conhecimento que Deus tem. Porque os caminhos de Deus é o caminho certo.
Os pensamentos de Deus é o pensamento certo, não é negativo. Não precisa de tempo, não precisa de momento, não precisa de hora, não precisa. Aquele dia não era dia para peixe. Aquele dia era dia de Pedro ver o milagre de Deus. É tempo de você ver o milagre de Deus. Em nome de Jesus. Como é que vai aqui agora? Vou marcar.